Hoje eu vou revelar quais são as minhas 3 small caps favoritas para o ano de 2023. São 3 posições relevantes na minha carteira de empresas de pequena capitalização, tem um risco mais alto, mas que eu acredito ter um grande potencial de ganho. Meu nome é Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Bom, pessoal, um novo ano, um novo começo, então é claro que eu tinha que trazer aqui um pouquinho quais são as 3 posições, as 3 small caps que eu tenho na minha carteira que eu acho que tem um grande potencial. Vamos lá, então, vamos dar uma olhada um pouquinho o que tem acontecido com as small caps. Eu acho que essa é uma classe de ativos que tem sofrido bastante nos últimos tempos, tá? Então aqui para vocês entenderem, né? Isso é uma coisa que eu já venho falando há algum tempo. Desde o pré-pandemia, mais ou menos ali já quase 3 anos, a gente nota que o Ibovespa ele vinha tendo ele tem uma correlação muito grande com o índice de small caps, até que em mais ou menos 2021, outubro de 2021, começou a ter uma descorrelação. Isso foi aumentando, em especial por uma questão de questões internas do Brasil. O Ibovespa a gente sabe que ele é mais carregado em commodities, em empresas exportadoras, tem muito investimento gringo no Ibovespa. Já o Small Cap ele é um índice que são empresas menores, mais ligadas à economia doméstica e que dependem muito mais dos investidores locais. Aqui a gente traz uma comparação do índice Small, né, o Small 11, contra o juro futuro DI 2026, que é como se fosse quanto que o governo brasileiro está pagando de juros ali num contrato para 2026. Então, a gente nota que existe uma correlação negativa muito forte, a hora que um sobe o outro cai e vice-versa. E um outro ponto, como eu comentei, né, os fundos tiveram o maior nível de resgate em 14 anos, as retiradas ultrapassaram 168 bilhões de reais. Como eu comentei, as empresas de menor capitalização, as small caps, elas dependem muito mais dos investidores locais. Então, dificilmente um gringo vai aportar numa small cap, numa empresa que tem ali 5 bilhões de reais, é menos de 1 bilhão de dólares. Então, para ele é muito pequeno. O gringo geralmente vem em posições grandes, Vale, Petro, bancões, enfim, esse tipo de coisa. E as small caps hoje em dia têm ficado cada vez mais de lado no mundo com Selic a 13,75. Mas, como já dizia ali o velho Buffett, a gente tem que ser ganancioso, né? Be fearful when others are greedy. Então a gente tem que ser ganancioso quando os outros são medrosos e ser medrosos quando os outros são gananciosos. Eu acho que é justamente isso que eu busco tentar fazer na minha carteira. Hoje eu estou com uma posição bem relevante em renda variável, tenho acho que menos de 15% em renda fixa, o resto tudo está em ações Brasil, ações internacional, fundos imobiliários, fundos de participação, os FIPs. Ou seja, eu estou bastante carregado em ações. E a primeira empresa que eu vou falar é a Small Cap Tupy. Então, essa é uma empresa que eu sempre tive um certo preconceito. É uma empresa que opera no segmento de autopeças. É uma empresa que opera com a parte de usinagem e fundição para veículos a combustão. E aqui eu acho que é onde pegava sempre um pouquinho a questão do meu preconceito. A gente sabe que existe ali uma tendência, ou pelo menos esse é um pouco do discurso da eletrificação dos veículos, e a Tupy, que é uma empresa que faz muito produto justamente para veículos a motor a combustão, tenderia a sofrer nesse cenário. Mas o que eu tenho visto primeiro, a eletrificação não vai ser uma coisa tão simples quanto se imaginava. A Tupy tem muita exposição a veículos pesados, que são ainda mais difíceis de se eletrificar, um caminhão ou algum tipo de máquina agrícola. Além disso, a gente também tem que a própria Tupy tem buscado desenvolver novas tecnologias para esse universo com uma menor emissão de carbono. Bom, falando um pouco sobre a Tupy como ela é hoje, é uma empresa que tem 82% das suas receitas de exportação, então ela tem pouquíssima receita atrelada à economia doméstica brasileira. Eles têm plantas no Brasil, no México e Portugal. Brasil e México são as principais plantas hoje da empresa. Uma exposição geográfica bem diversificada, boa parte das receitas deles vem da América do Norte, dos Estados Unidos. Então isso daqui é um pouquinho do que é a Tupy. Eu gosto porque ela justamente me traz uma diversificação maior em relação a não ficar tão exposto ao mercado doméstico, à economia brasileira. Falando um pouco sobre o que a Tupy é, de fato, para quem que ela produz, como eu havia comentado, a gente nota aqui que carros de passeio, que são os carros que a gente está mais acostumado, eles são um pedaço muito pequeno da receita da Tupy. Então aqui em vermelho eu trago a receita dos 9 primeiros meses de 2022, e a gente nota que veículos comerciais, veículos off-road, médios e pesados,
eles representam a vasta maioria das receitas da Tupy. Como eu havia comentado, esse é um segmento bem mais difícil de você conseguir fazer a eletrificação. Olhando um pouco para os resultados da Tupy, em termos de receita, a gente nota que a empresa sofreu ali na pandemia em 2020, houve uma recuperação em 2021. O setor de automóveis, ele sofreu demais com a falta de componentes, em especial dos semicondutores. Isso acabou impactando também a Tupy. Com uma menor demanda, como existe esse gargalo na produção por conta de semicondutores, toda a indústria automobilística acabava sofrendo com isso e a Tupy também sofreu junto com isso. O que a gente tem visto uma normalização, no terceiro trimestre a gente já viu uma normalização bem maior, a tendência é que o volume de produção dos veículos tende a se normalizar cada vez mais, e a Tupy ainda tem ali uma receita relevante a ser ganha no próximo ano. Em termos de EBIT, ou seja, de lucro operacional, a Tupy tem conseguido crescer acima da sua receita, mostrando que a empresa tem melhorado as suas margens. Isso eu acredito que seja uma tendência. A Tupy, além disso, fez 2 aquisições relevantes, que é a Teksid e a MWM. A Teksid eu acho que aqui já está sendo capturado mais as sinergias. Deve haver mais sinergias sendo capturadas ao longo de 2023. A MWM ainda deve demorar um pouquinho. Mas eu acho que foram 2 aquisições assertivas e mostrando que a empresa tem um potencial grande de melhoria de margens. A Tupy entregou um ROIC, um retorno sobre o capital investido de 14% no terceiro trimestre, mostrando uma tendência de crescimento, se não me engano, acho que foi um dos melhores, ou talvez até o melhor ROIC da história da empresa. E um ponto que eu acho muito importante, isso daqui, esse gráfico é o lucro por ação da Tupy em azul, e junto com ele é a cotação da Tupy 3. Então vocês podem notar que existe uma correlação muito forte. Conforme o mercado estima um lucro por ação maior, a ação reage, e conforme ela entrega um resultado pior, a ação reage para baixo. Na minha concepção, hoje o mercado tem uma estimativa de lucro por ação de 3,60 mais ou menos. Só por esse gráfico já deveria ter uma convergência da Tupy. A gente vê ali um certo gapzinho, mas o principal aqui é que eu enxergo que o mercado está atrás da curva em termos de o que vai ser o lucro da Tupy em 2023. Eu não vou colocar aqui qual que é a minha estimativa, mas a minha visão é que a empresa tem tudo para entregar bem mais do que esses R$ 3,60. Óbvio que existem riscos, mas eu acho que o mercado, até por ser uma empresa muito pouco coberta, eu acho que a empresa tem condição de entregar bem mais do que esses R$ 3,60 que o mercado estima. Isso aí seria o grande gatilho para a ação reagir. E antes de continuar, pessoal, eu quero pedir a vocês que quem estiver chegando aqui no canal, que não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para não perder nada, de deixar o like e de comentar o que vocês acharam das 3 ações. Além disso, também eu faço lives toda quarta-feira às 20 horas, então não percam. E para também ficar sempre atualizado, entra lá no meu Instagram, leo.abud. Vou deixar aqui embaixo qual que é o meu Instagram. E é lá que eu costumo colocar todas as atualizações, o que eu pretendo fazer. Deixo também aberto para dúvidas dos nossos inscritos. Enfim, corre lá e se inscreve também. Bom, minha segunda small cap é a Aliansce Sonae. Essa é uma empresa que sofreu bastante. A Aliansce Sonae é uma empresa do setor de shoppings. O setor de shopping sofreu muito na pandemia, os shoppings ficaram fechados. A gente nota aqui que as ações da Aliansce Sonae chegaram a R$ 50 e hoje estão a R$ 17,70. O patamar de preço de hoje das ações é, inclusive, abaixo do pior momento da pandemia, ou seja, a gente tinha aquele cenário caótico em que a gente não sabia quando que os shoppings iam reabrir, como que eles iam reabrir, e ainda assim as ações hoje estão piores do que naquela época. Mas quando a gente olha para o EBITDA da empresa, isso aqui é o EBITDA acumulado de 12 meses, a gente já nota um EBITDA acumulado melhor do que estava em 2019. Isso porque aqui ainda não está considerando um balanço completamente limpo da pandemia, porque a gente tem aqui o primeiro trimestre de 2022 sofreu um pouco ainda com isso, e também a empresa vai se juntar com a BR Malls, numa fusão relevante, deve ter algum ganho de sinergia, mas a minha visão é que a empresa negocia com múltiplos absurdamente baixos e não faz muito sentido. Então, por conta disso, aí é a minha segunda small cap favorita para 2023. E por fim, a minha terceira small cap favorita são as ações da Ambipar. A Ambipar soltou um resultado no terceiro trimestre muito forte em termos de crescimento, a empresa vem conseguindo crescer, e não só em termos de crescimento, mas também em termos de margens. A empresa conseguiu recuperar suas margens, o segundo trimestre tinha sido mais fraco, ou seja, a gente está com um crescimento orgânico forte, a empresa conseguiu fazer, deve terminar a aquisição aí da Whitney O'Brien's,
que é uma empresa bem relevante para as operações da Ambipar nos Estados Unidos. É uma empresa que tem uma diversificação geográfica grande, está se expondo cada vez mais a países de moeda forte e também deve conseguir ganhar sinergias ao longo do tempo. Acho que aqui o grande risco é justamente a empresa ter dificuldades na integração dessas várias empresas adquiridas, mas eu acho que o valuation que ela negocia hoje embute ali um desconto relevante. A empresa, inclusive, chegou a valer R$60, mais ou menos, uns 2 anos atrás. Hoje, as ações estão ali nos seus R$23,50. Chegaram a bater os R$19 no começo desse ano, teve uma recuperação aí. Mas, assim, para mim ainda continua muito barata essa ação, por conta disso é uma das minhas maiores posições. Como eu comentei aqui, a empresa tem conseguido melhorar suas margens, mas um dos pontos que eu acho que o mercado ainda bate bastante também é com relação ao endividamento. Com os juros mais altos, a empresa hoje tem um nível de dívida líquida EBITDA de quase 3 vezes, que para mim é um nível de endividamento alto, mas ao mesmo tempo a empresa também tem esse potencial de fazer a integração das aquisições, isso tende a melhorar o seu EBITDA, conforme os juros forem caindo, essa relação deve também se inverter. E a própria empresa, ela já anunciou que ela pretende reduzir ritmo de aquisições em 2023. Essa é uma empresa que vinha fazendo muitas aquisições ao longo dos anos. Eu achei essa notícia positiva. Isso vai dar tempo para a empresa absorver as aquisições, gerar caixa, conseguir fazer um processo de desalavancagem. E eu acho que é isso que o mercado quer enxergar, quer ver. Então, para mim, acho que foi uma notícia muito positiva esse processo da Ambipar. Bom, pessoal, isso aqui então é um pouquinho do que eu estou enxergando para as small caps. Como eu comentei, eu acho que são empresas que têm um grande potencial, mas também carregam um risco adicional. Historicamente, os momentos de juros mais altos, por incrível que pareça, são os momentos que mais entregaram resultado nas small caps, isso porque é onde os descontos nas ações estão maiores, e por conta disso hoje um bom percentual da minha carteira está alocado em small caps. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se vê no próximo. Um grande abraço e tchau, tchau!